Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Merida, narradora do canal Histórias Merida Lucy. E hoje, eu vou estar trazendo para vocês mais um capítulo de Elegância Sombria, tá? Hoje é sábado, né? Como todo sábado eu vou estar trazendo um capítulo, dessa história, tá, para vocês. E eu vi que teve algumas pessoas que comentaram, né, e estão gostando da história do vampiro Benjamin, tá? E antes eu peço para vocês, é muito importante, por favor, deixa o like, né, compartilha, se inscreva também no canal se você é novo, isso ajuda muito aqui o crescimento do canal, tá? E me ajuda também, né, a você estar conhecendo o meu trabalho, tá bom? O Elegância Sombria logo vai estar, né, na Amazon, tá? O livro físico e no Clube de Leitores na Uniclap. Eu tenho alguns livros aqui também publicados na Amazon, né? E nessas outras plataformas que eu acabei de falar. Depois eu deixo o link aqui para você estar conhecendo meus trabalhos, tá bom? Então, sem delongas, vamos para o capítulo de número 2. A porta da residência Collins rangeu, anunciando uma visita que trazia consigo o cheiro de incenso e visões de mundos distantes. Paola, a aliada mais fiel de Caius, cruzou um umbral. Ela era uma força da natureza, uma vampira cujos olhos pareciam enxergar através do véu do tempo. Em Dracônia, sua beleza era considerada estranha, mas para quem sabia ver, ela emanava um poder ancestral. Não permitirei que enfrente o exílio sozinho, declarou Paola, sua voz carregada de uma certeza inabalável. Dracônia tornou-se um mausoléu de mentes fechadas. Eu vou para Paris com vocês. Armand Collins, o patriarca, esboçou um sorriso de alívio. Será uma honra tê-la conosco, Paola. Mas ele hesitou, olhando para a pequena criatura aos pés da jovem. Vejo que trouxe companhia. A gata de pelagem negra e olhos astutos não era um animal comum. Celine era a guardiã, uma criatura metamorfa capaz de assumir formas aterrorizantes, mas que preferia o disfarce de felino doméstico. Por favor, a gata pronunciou. Sua voz era um sussurro aveludado que fez Belinda Collins saltar de susto. Não pretendo me separar de minha protegida. Além disso, a família Collins precisará de uma sentinela que os humanos não suspeitem. Caius cruzou braços, arqueando uma sobrancelha. Um saco de pulgas falante? Era só o que me faltava para completar o circo. Cuidado com a língua, Benjamin, retrucou Celine, lambendo uma pata com desdém. Ou prefere que eu revele seus segredos antes mesmo de cruzarmos a fronteira? Benjamin? Belinda perguntou, confusa. Quem é Benjamin? Meu novo nome, mamãe, explicou Caius. Em Paris, Caius soa como um eco do passado. Precisamos de identidades humanas. Eu serei Benjamin. Vocês também precisarão se adaptar. Belinda alisou as dobras de seu pesado vestido, vitoriano, do século XVIII. E minhas roupas, filho? E nosso estilo? O tempo em Dracônia parece ter parado, mas Paris é o agora. Exatamente. Lá o tempo corre como um rio, não como um pântano, disse Caius com um brilho de empolgação. Papai, o senhor foi um médico brilhante em nosso tempo, mas em Paris usaremos sua experiência para gerir nosso patrimônio. O senhor será um consultor de investimentos. Mamãe, a senhora será uma distinta professora aposentada. Armand franziu o senho, preocupado. Finanças? Números modernos? Meu filho, eu lidava com poções e bisturis. Não se preocupe, pai. Eu cuidarei da estratégia. O senhor só precisa ser o rosto da nossa herança. Caius então olhou para Paola. Mas há um problema que nem o melhor terno de Paris pode resolver. O sol. Paula sorriu, um brilho enigmático em seus olhos de clarividente. Eu já previ esse obstáculo. Conheço uma feiticeira nas bordas da floresta que possui o segredo da caminhada diurna. Ela pode nos dar o que precisamos para não virarmos cinzas sob a Torre Eiffel. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o capítulo de número 2, tá? Foi bem curtinha, né? Mas estarei trazendo mais um capítulo para vocês, tá? O capítulo número 3. E eu peço também, né, por favor, deixa o like, né, se inscreva aqui no canal, compartilhe, tá?
Eu vou querer saber o que vocês estão achando dessa história, dessa nova história, né, do Elegância Sombria, tá bom? Então, muito obrigada se você assistiu até aqui, né? E eu agradeço de coração e vejo vocês no próximo capítulo de Elegância Sombria. Tchau!